sou Antônio Souza, tenho 47 anos, sou casado, tenho 2 filhos, um de 7 e um de 11 anos, e sou um empreendedor social. E vou contar um pouco da minha história para vocês. Antônio Souza nasceu em 1970, num pequeno sítio em Varjota, no sertão do Ceará. Eu costumo dizer que eu sou uma prova viva de que Deus existe. Um milagre na vida do nordestino, na vida das pessoas. Filho de um agricultor e uma dona de casa, morava com seus 10 irmãos, numa minúscula casa de taipa com um piso de terra batida. Era um tempo de grandes dificuldades. Seu pai, Zé Caboclo, plantava feijão, arroz, milho, mas os longos tempos de seca impediam que ele colhesse o suficiente para alimentar a sua família. Era um tempo de muita limitação, de muito sofrimento também, porque faltava muita coisa. No resguardo de um dos filhos, a mãe do Antônio passou a ter problemas mentais sérios. Quando eu vim me entender por gente, eu já conheci a minha mãe com uma deficiência mental, um problema mental. Quem cuidava da gente era a minha irmã mais velha. Maria da Paz teve de assumir a casa para cuidar de todos, com apenas 8 anos. Eu não tive infância de brincadeira, não. Logo aos 3 anos, o compadre Toinho, como era carinhosamente chamado, sofreu um acidente. Quando a minha mãe teve o compadre Francisco, o Antônio falou assim, eu que queria ver neném. Aí ele foi passar por cima de mãe, aí ele caiu. Ele bateu com os quartos na parede e a cabeça na cama, inchou as juntas do joelho, as canelas, os carcanhar, como diz. E ele chegou o momento dele gritar 6 meses. Tamanha era a deformidade, a dor e o sofrimento. Gritava e isso acabava. Muitas das vezes eu era tão criança que eu tinha uma irmã mais nova do que eu e eu mandava minha irmã ir lá olhar se ele não estava morto. Porque naquela hora eu não me achava com condições, que eu achava que eu ia pegar nele que ele estava morto. Se fosse depender dos prognósticos, eu talvez não tivesse nem vivo. Com muita fé em Deus e sendo devoto de São Francisco, seu pai fez uma promessa para que as dores que Antônio sentia parassem e para que ele conseguisse sobreviver. Graças a Deus, e acho que graças à fé dele, essas dores passaram. As pernas desincharam, as dores pararam. Antônio achou um jeito de se locomover. Dos 3 aos 8 anos, ele se arrastava pelo chão de barro. E quando os nervos cederam, conseguiu se apoiar nas pernas e dar pequenos passos. Enquanto seu pai e seus irmãos iam para a roça, Antônio ajudava a cuidar de sua mãe. Ele sempre foi muito carinhoso com ela. Por mais momentos difíceis que teve na vida da minha mãe, ela não desconheceu os filhos. Fogão a lenha, panela de barro. Em tempos de escassez, a comida era um pirão. Muitas vezes feito com água e farinha de mandioca. Comendo ao lado da mãe, Antônio ficava feliz quando via que ela estava bem. Ele e sua irmã adoravam ouvir a mãe cantar o ofício de Nossa Senhora. Agora lábios meus dizer anunciar os grandes louvores da Virgem de Deus. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso valor. Sempre que podia, Antônio dava um jeito e ia se arrastando atrás do pai para vê-lo semear a terra. Zé Caboclo tinha o maior orgulho daquele menino guerreiro que venceu a dor e encontrou forças para viver. O pai dizia que se o compadre Antônio se o Antônio não fosse aleijado, era o que ia puxar ele. Se arrastando, Antônio ia para todo canto. Ele adorava ficar embaixo do pé de umbu, perto do riacho. Tinha 2 pés de imbu, desse jeito aqui, mais embutido do que isso aqui, as galhas. Você acredita que o compadre Toinho
subia em cima dos pés de imbu. E foi assim, até que mais uma fatalidade traçasse o seu destino. Aos 10 anos, Antônio foi acompanhar o seu irmão mais velho numa caçada. Passando por um pequeno declive, seu irmão escorregou e caiu no chão. Um tiro acidental atingiu a perna do Antônio. Eu já estava quase conseguindo ficar em pé, mesmo que as juntas não estavam encaixadas, mas o nervo foi cedendo e eu conseguindo quase ficar em pé. Aí quando eu recebi o tiro na perna direita, meu irmão. Eu lembro que foi uma tardezinha como essa, quase 5 da tarde. Meu irmão entrou em desespero. Enquanto o irmão foi buscar a ajuda do pai, sua irmã Maria da Paz amarrou um pano na perna do Antônio para estancar o sangue. Zé Caboclo conseguiu um cavalo e veio socorrê-lo. Eles tiveram que percorrer mais de 20 quilômetros por uma estrada de terra, até chegar à noite. Na beira da estrada, para pegar um carro que os levou ao hospital mais próximo, em Acopiara. Eu já estava inchada a perna, já não conseguiu aplicar anestesia, teve que fazer o procedimento sem anestesia. Zé Caboclo não entendia como uma coisa daquelas podia acontecer com seu filho tão sofrido. Ele ficou desesperado, temia pela vida do filho, que era tão frágil. O médico e a enfermeira do pequeno hospital passaram a noite inteira para retirar os estilhaços de chumbo que atingiram a perna direita e para fazer os curativos necessários. O que era para ser um azar, na verdade foi a sua grande sorte. Não tem um mal que não traga um bem. O médico que atendeu Antônio viu que a sua deficiência poderia ser tratada e ele poderia voltar a andar. Antônio escapou do tiro, mas tinha que se tratar na capital. O Dr. Cavalcante disse que conseguiria um hospital para tratar Antônio, e a enfermeira Lucinda um lugar para ele ficar com parentes dela na capital. Zé Caboclo não tinha nem o dinheiro para isso. O único meio era pedir ajuda. Eu não queria voltar mais, eu não queria retroceder. E aí eu saí de casa em casa, do comércio, pedindo ajuda. Algumas pessoas achavam que não precisava, que era mais um que estava pedindo ajuda. E como a gente vê hoje no dia a dia, né? Você não sabe quem está falando sério, quem está... Né? Mas eu prefiro acreditar que as pessoas estão falando sério. Se te enganar, está enganando a Deus, né? Eu fui e consegui o suficiente para passagem de ida. Na realidade não tinha de volta. Para passagem de ida e sobrar mais alguma coisa. Em menos de 2 meses eu já estava internado. Daí passei 8 meses internado antes de fazer a cirurgia. Depois da cirurgia passei mais 4 meses no hospital. Passei 1 ano exatamente no hospital. E nesse período eu também criei muitos relacionamentos. Esse aqui vai ser minha alforria, minha salvação. E aí um médico que era exatamente que me recebeu em Fortaleza, na capital, ele me ofereceu uma oportunidade disse que estava precisando de um jardineiro. Aí eu fazia tudo. Cuidava do jardim enorme, cuidava das áreas externas da casa, lavava banheiro, banhava cachorro, lavava carro, trabalhando de jardineiro de dia e de noite estudar. Em 1982, Antônio chega em Araripina, no sertão de Pernambuco, para morar com seu tio João e sua tia Raimunda. Antônio tinha ganhado uma nova família. Mas aí eu tive pena dele, porque eu sei que ele estava sofrido, tinha saído de casa, andava à procura de melhora. Fica, meu filho, você fica mais você está em casa. Faz de conta que aumentou outro filho na família, entendeu? Aí eu fui cuidar dele, eu lavava as roupinhas dele, dei uma toalhinha a ele, as coisinhas dele eram tudo fraquinha. Mas ele veio e procurou minha casa aqui, para casa de Tivon, né? Ficou e nós criamos ele até na hora que ele diz, rapaz, agora eu vou procurar outro rumo. Aos 13 anos, Antônio teve a triste notícia de que seu pai havia sido assassinado numa emboscada. Pouco tempo depois nós recebemos uma carta que ele tinha sido assassinado na roça.
trabalhando com meus 2 irmãos mais novos na roça. Tinha um irmão mais novo que não conseguia ir para a roça ainda. E alguém veio e tirou a vida dele. Meu pai preocupado com os meus 2 irmãos, um de 6 e um de 8 anos, que estava com ele na roça, pediu para que eles fossem chamar meu irmão mais velho, que já estava casado, morava num sítio próximo, né? Na realidade, meu pai estava preocupado em que meus 2 irmãos o vissem acabar de morrer, né? Ou que o assassino viesse e fizesse alguma coisa com eles. Meus irmãos correram, foram embora. O assassino veio, deu mais 2 tiros no meu pai. E acabou com a vida dele. Durante uns 8 anos, Antônio ficou em Araripina, trabalhando na preparação da terra, no plantio, no cultivo e na colheita da mandioca. Mas ele sempre teve a compreensão de que a sua condição física não era adequada para a roça. Sabia que precisava buscar outros caminhos, desenvolver outras habilidades. Toda vida inteligente. Antônio nunca pensou no negócio de roça, trabalhar. Ele dizia que eu tomar o senhor aqui esses tempos aqui, mas se Deus quiser eu vou procurar outro meio, que aqui não dá para mim não, né? Na cidade grande, Antônio aprendeu datilografia, fez cursos de eletrônica e aprendeu a instalar antenas de televisão. Eu acho que eu instalei mais de 1000 parabólicas nos telhados. Eu passava a madrugada instalando antenas parabólicas. Aí meu irmão, no Ceará, tinha uma fábricazinha de bolo. Ele começou a ganhar dinheiro com bolo. Eu achei que isso também poderia tentar uma nova atividade. Eu fui fazer o mesmo método na capital, chove muito, úmido, mofava mais do que tinha que trocar. Fabricava mais para trocar do que para vender. E aí não deu certo. Fábrica de picolé, ganhei uma bela sinusite. Eu fabricava no verão 5.000 picolés, quando no inverno caiu para 200 picolés. Também não deu certo. Antônio Souza levou mais de 30 anos para construir uma consistente trajetória de sucesso empresarial. De passo em passo, criou o Grupo Ferreira Souza, com atuação nas áreas de tecnologia da informação, segurança, energia, telemedicina, automobilística, financeira e jurídica. Ativa System, uma das maiores empresas de vigilância eletrônica do país, especializada em segurança escolar. A Ativa tem equipes de patrulhamento motorizado treinadas pelas forças policiais mais conceituadas do Brasil. Safety System, fábrica de software que tem a patente nacional de um sistema de reconhecimento facial 100% brasileiro. Ativa City, desenvolvedora de projetos de energia limpa e renovável, com um olhar para a sustentabilidade ambiental. Videomed, aplicativo de teleconsulta de última geração, que está levando atendimento médico público e privado a todos os cantos desse imenso Brasil. Com visão social e inclusiva, a Videomed tem o Dr. Emerson Casado como seu embaixador, um médico cardiologista que perdeu todos os movimentos por conta de uma doença rara. Um homem brilhante, que diante de tantas indiferenças, chegou a ter de pedir emprego nas redes sociais. E foi a Videomed, com sua sensibilidade, que o trouxe para atuar profissionalmente com o suporte da alta tecnologia. E como bom nordestino, Antônio nunca se acomodou e sempre buscou novos desafios. Tomou para si a missão de produzir o Jeep 4x4 Off-Road, que hoje é o único 100% brasileiro. A Cab Motors tem um projeto testado, premiado, amadurecido e aprovado. Mesmo sem nenhum apoio de qualquer instituição financeira pública ou privada, que por preconceito
com a origem humilde do Antônio, negaram recursos de investimento a despeito de garantias reais. No suor e na raça, Antônio montou a linha de produção da Cabe Motors em Campina Grande, na Paraíba, direto do semiárido nordestino. O projeto prevê a expansão para produzir mais de 6.000 veículos num segmento com a demanda reprimida de mais de 30.000 automóveis utilitários, especialmente configurados para as guardas municipais, defesa civil, polícia civil e militar, segurança ambiental e para o passeio, esporte e lazer. A Cabe Motors vai gerar mais de 2.000 empregos diretos e outros milhares de empregos indiretos. O sonho do Antônio é assegurar o legítimo espaço da indústria automobilística de base 100% nacional. E para viabilizar o financiamento da venda dos jipes brasileiros, criou a Cabe Credit, com a sede de 500 metros quadrados na Avenida Paulista, em São Paulo. Isto é a garra, a perseverança e a ousadia de um nordestino vocacionado para empreender. O Grupo Ferreira Souza tem a expertise da JQF, especializada em contratos e licitações. O suporte seguro para realizar grandes projetos. As ações sociais do Antônio sempre caminharam lado a lado com seu crescimento empresarial. Um grande despreendimento para ajudar o próximo. Quando soube que em Araripina, na sua terra natal de consideração, o padre Zé Newton e a comunidade estavam organizando um bingo beneficente para construir uma casa de acolhimento de dependentes químicos, Antônio chegou para se juntar aos milhares de fiéis e realizar essa obra. A droga e o alcoolismo têm gerado mortes, sofrimento nas famílias, a embriaguez ao volante gera acidente de trânsito, coloca em risco a vida do condutor e de outras pessoas. O uso de droga tem gerado também muitos problemas em toda a região e a gente se preocupa porque as mães choram os filhos que morrem ou que sofrem, ou porque entram no tráfico, ou porque se tornam dependentes químicos da droga, uma esposa que tem um marido que é alcoólatra. O alcoolismo tira a dignidade da pessoa, às vezes a pessoa perde a família por conta do alcoolismo, perde a esperança, perde o ânimo da vida, às vezes até tem uma profissão, mas não exerce. E a Casa de Acolhimento é um projeto que vem para dar uma oportunidade a essas pessoas de terem vida nova. Daí o tema Resgatando Vidas, Devolvendo Dignidade. Antônio doou o primeiro Jeep 4x4 que produziu. Essa doação é em prol do projeto da Casa de Acolhimento para Dependentes Químicos de Araripina, uma iniciativa da Paróquia Imaculada Conceição. E com sua equipe, ajudou a vender as cartelas do bingo. Nós do Grupo Ferreira Souza, que agradecemos a oportunidade de poder estar junto num projeto tão grandioso como esse. A campanha foi um sucesso e a casa foi construída. Hoje já abriga mais de 20 pessoas e vai atender muito mais. A Casa de Acolhimento era um sonho do padre e de toda a comunidade. Muita gente nos ajudando, que Deus abençoe, resgatando vidas, devolvendo dignidade. O segundo Jeep foi doado para a campanha Band contra a Fome, com o Luiz da Atena e a Central Única das Favelas de angariação de fundos para socorrer as famílias carentes, que na época da pandemia passavam por grandes necessidades. É um evento de uma grande magnitude, reunindo muito alimento, muita gente aqui envolvida, todos esses patrocinadores envolvidos em trazer um pouco de solidariedade. Antônio Souza foi ao programa do Datena para pedir a participação de todos na campanha. Com essa doação generosa do Antônio Souza, diretor da Cabe Motors, já com o primeiro lance que ele deu de R$250 mil, nós chegamos a 97 milhões e 480 mil reais. Ajudar o próximo sempre foi e é um compromisso de vida do Antônio Souza, porque só quem sofreu na pele compreende melhor a dor do outro. A CUFA presente em todo que é beco, em todo que é vila, também morei em vilas e vielas e todos, então eu sei o que é passar necessidade. Apesar de todo esse sucesso, Antônio nunca esqueceu das suas origens, nem de sua família, e sempre voltou para ajudar os seus. Ele foi muito sofredor, ele sofreu muito, mas hoje ele está sendo vitória, ele deu a volta por cima, como diz a história.
Ele tem ajudado nós muito, ele ajuda demais a nós aqui, né? Porque eu tive um problema de doença, tinha que estar no tratamento, né? Mas ele ficou, vamos se aperreir não que ele ajude, né? Como eu ajudei ele, agora está me ajudando, é isso? Nunca esqueceu e nunca separou da gente. Se sempre eu digo a ele, olha meu filho, não precisa você me dar o que você tem. O que vale para mim é a sua presença. Mas ele não, ele dizia, o que você fez para mim, eu nunca vou esquecer. Nunca. Coisa que eu achava que eu, criança, aquilo que eu fazia, eu não ia receber em dobro. Mas pelo contrário. Ele é um irmão, ele é um amigo, ele é um camarada, é meu tudo. É pequeno, mas ele tem o coração grande e bom, humilde, viu? E carinhoso com todo mundo. Antônio sabe que pode ir além. Antônio tem a força da superação, a gratidão da sua família, o amor dos seus filhos, a felicidade de saber que onde quer que esteja, Zé Caboclo sabe que o seu filho lutou e venceu. Antônio Souza, um brasileiro que aprendeu a sonhar e realizar. E a luta de Antônio Souza continua. Emoções no lançamento da Videomed em São Paulo. A história de vida do empresário nordestino Antônio Souza emocionou empreendedores de São Paulo. No lançamento do aplicativo de teleconsulta da Videomed, na Expo Empreendedor, realizada neste último sábado, dia 12 de agosto, no pavilhão amarelo da Expo Center Norte. No bonito estande da Videomed, Antônio Souza e a equipe do seu grupo empresarial recebeu amigos, parceiros e convidados. Entre eles, o padre Antônio Maria, que veio dar suas bênçãos e cantar. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. No salão principal de palestras, muitos foram às lágrimas com o filme Nascido para Vencer. A trajetória de um herói brasileiro que, contra todos os prognósticos, superou a extrema pobreza, acidentes pessoais e perda familiar. Emocionado, Antônio Souza fez um desabafo. Recebi muitas portas na cara de fundos de investimentos, de bancos particulares, mas principalmente de bancos públicos, que, como o filme falou, a despeito das garantias que a gente oferecia, que era mais do que o dobro do que a gente precisava para viabilizar os projetos. Diziam, mas o Antônio precisa arrumar um sócio que dê musculatura, que tenha nome. Não precisa entrar com nada, as garantias já são suficientes. Puro preconceito. A gente não teve ajuda de ninguém e o banco chegar para você e dizer que você tem que criar musculatura através de o nome de uma pessoa que tenha patrimônio ou que tenha nome. Puro preconceito. Então, o pequeno empreendedor que gera mais de 70% dos empregos do Brasil é discriminado, dificultado pela burocracia. Eu estou com a fábrica montada, estou com o mercado preparado, estou com licitações ganhas e pela burocracia do governo a gente falta uma licença só, que já tem mais de 6 meses que está estacionada, está parada. E nós temos como gerar mais de 2.000 empregos aqui. Então a burocracia é que nos impede, nós empreendedores, de seguir adiante. Antônio está esperançoso com a sensibilidade social do novo governo, com o olhar para o Nordeste e o Programa Desenvolvimento Neoindustrial Brasileiro, motivo que o faz continuar investindo forte nas suas empresas e no lançamento da Videomed, Cabe Motors e Cabe Credit, que passam a contar com estrutura de 500 metros quadrados na Avenida Paulista. E sua mensagem para os empreendedores foi de otimismo e esperança. A gente chega onde a gente quer chegar. A diferença entre a gente e a pessoa mais bem-sucedida no mundo são as oportunidades e a sua capacidade de aproveitá-las.
de buscá-las. Então ninguém pode dizer onde é que você deve chegar. Nós estamos a 10%, a menos de 10% de onde a gente vai chegar. Durante o lançamento da Videomed, Antônio fez questão de visitar o padre Júlio Lancelotti, por identidade com sua luta social. O padre o acolheu e deu as suas bênçãos. Padre, sua bênção. Então Deus abençoe, força e coragem, ninguém desanime, você é um sinal que não desanima e que vai mostrar que o caminho é esse, gerar empregos, acolher os pobres, transportar a vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Força e coragem, meu irmão. Amém. Também emocionado, o padre Antônio Maria recomendou que todos assistam ao filme do Antônio Souza. Meu irmão e minha irmã, eu conheci o Antônio Souza através de um filme. Era o filme da vida dele. E eu me emocionei do começo ao fim. Eu fiquei realmente tocado e me fez tanto bem, que eu disse, eu tenho que passar isso adiante. Eu tenho que mostrar para muita gente o que é a superação, o que é você estar lá no fundo do poço e voltar. E dar passos largos na caminhada, ensinando com humildade, com simplicidade, como ele sabe fazer, outros a terem coragem de seguir, de lutar para vencer. O filme está na minha mente e no meu coração, e ele está na minha vida agora, sinceramente. E eu tenho a alegria de dizer sempre para ele, Deus disse a Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu digo para ele, eu te abençoo em nome de Deus e seja sempre, Antônio, essa bênção que você é. Meu irmão e minha irmã, não perca o filme sobre esse meu irmão e meu amigo. Amém? E encantou com sua mensagem de fé. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim.